Sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Engravidar, mais um episódio do podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre maternidade e gestação aqui no Reino Unido. E hoje temos uma convidada muito especial, mas antes dela se apresentar, eu quero lembrar vocês, se vocês ainda não estão no grupo de gestantes e mães no Reino Unido, que eu tenho, eu vou deixar o link aqui na bio. Lá não é pra vender nada, é pra compartilhar experiências sem julgamentos. Tem vários bebezinhos que já nasceram, então elas estão compartilhando as experiências que elas tiveram no hospital, no NHS. É muito importante para você que ainda não teve filho e se você já tem, também para tirar todas as suas dúvidas. Vamos começar. Se apresente pra gente. Eu sou a Stephanie, eu moro aqui em Londres faz 9 anos e meio. Eu tenho que olhar pra câmera? O que você quiser. Eu tenho 2 filhas, 2 meninas. Eu tenho a Amélia que vai fazer 4 meses que vem. E a Antônia de 1 ano, acabou de fazer 1 ano. Perfeito, já conheço, mas vamos conhecer a história. Eu conheço as menininhas, eu não conheço a história completa. Sim. Então eu sempre gosto de começar pelo começo, Stephanie. Como que foi quando vocês e seu marido decidiram, vamos ter um filho? Ou não foi bem assim decidido, foi meio no acaso? Aham. Você teve dificuldade pra engravidar? Como que foi? Então, foi na pandemia, né? Que a Amélia vai fazer 4, então foi na pandemia. A gente tava na pandemia, a gente não parou de trabalhar porque a gente é key worker, né? E aí, a gente decidiu, tipo assim, eu não lembro. Eu lembro como foi, né? Mas é que foi muito rápido. Não precisa contar, tá? Como foi? É só... Então, a gente, tô ligado. A gente tava conversando. É uma época que pra gente foi. Nossa, é uma tristeza falar isso, porque a pandemia foi difícil pra muita gente, né? Mas foi uma época muito boa pra gente. A gente tava morando numa casa gostosa, tinha muito verde, muito sol. E foi um ano que fez muito. Não sei se você lembra, mas foi um ano que fez muito calor. Uhum. E aí a gente pegou e falou assim. A gente tava uma vibe muito feliz, assim, né? E aí parece que eu senti, assim. Eu sou cristã também, eu acho que eu tive umas conversas com Deus, assim, tipo, eu meio que sentia, tipo assim, pode ir, filha. A gente tava casada já fazia 5 anos já. Então já tava com um pouquinho já tinha aproveitado, já tinha viajado, fazido tudo esse rolê, né? Aí, eu falei, eu tenho o Jill, tinha o Jill. Aí eu falei pra pessoa, tipo, eu falei, vamos então? Ele falou, vamos. Aí, decidimos. Só que aí, eu não consigo esperar os negócios. Tipo, não sei o que lá. Eu liguei no negócio na hora. Só que não era um appointment essencial, né? Porque era retiração de DIU, ainda mais que eu queria engravidar, né? E aí, e tava na pandemia, eu falei assim, acho que eles vão demorar uns meses, né? A mulher falou assim, amanhã tem coisa, 9 horas da manhã, você pode vir? Aí já me deu aqui, eu falei, meu Deus. Ai, não sei se eu quero agora. Aí eu falei, não, bora. Aí fui, ele me levou, tirei o DIU bonitinho. Quando foi 1 mês depois, eu já tava grávida. Nossa, foi muito rápido, muito rápido. Só que aconteceu, eu perdi esse primeiro neném, né? Então eu tive logo no começo do dia, eu tive um aborto espontâneo. E aí fiquei bem mal, na época eu comecei a fazer terapia. Porque acho que aí entre esse meio termo entre esse neném que coisou e a Amélia, eu comecei a fazer terapia. Mas aí eu peguei e fiquei bem preocupada quanto tempo. Aí fiquei. É Google, né? O momento sem engravidar é Google. É. Quanto tempo depois podia engravidar? Tinha gente que falava que você tinha que esperar um ciclo, tinha gente que falava que era 6 meses, e não sei o que lá. Aí eu tinha uma amiga minha, a mãe dela era ginecologista, e aí eu perguntei pra ela, falei, não, tipo, ela falou, dá um ciclozinho só pra dar uma limpada se tiver alguma coisa, e tenta, se você estiver pronta, vai engravidar, senão não, né? E aí tentei de novo, no mês seguinte de novo. Acho que foi no 2º mês eu tava grávida da Amélia. Então, foi muito rápido, assim, né? E quando foi que você teve essa perda gestacional? Você lembra? Quantas semanas você estava de... Tava tipo 4 semanas, bem no comecinho. Você descobriu bem cedo. Tá. Porque quando você tá programada assim, né? Você já fica toda hora. Ai, meu Deus, minha teta tá doendo. Ai, me tô com cólica. Você fica desesperada procurando de saber os sinais, né? Essa. E tanto que eu fazia aqueles testes que é super cedo, não sei o que lá e tal. E aí, eu engravidei da Amélia. Aí eu engravidei da Amélia. Como que você descobriu? Como foi esse momento aí? Então, foi aquela coisa, desespero. Já... Desespero. Tipo assim, minha menstruação sempre era muito reguladinha, então eu tinha os dias certinho. Então, foi, tipo, muito assim, bora... Tipo, eu sabia os dias, as coisas. Sim, então, sim. quando deu 2 semanas depois, acho que você pode fazer o teste, né? Eu não lembro. Aí eu já comecei, eu tô me sentindo esquisita. Minha teta tá doendo, mas não é de menstruação. Eu tô com, sei lá. Aí eu lembro que eu tive um corrimento meio marronzinho. E aí eu coloquei no Google um corrimento marrom. Aí eu falei assim, e ainda eu pensei, deve ser a menstruação, né? Vindo. Aí tava lá, pode ser que o... Anidação. sei lá o que é, quando a coisa tá fecundando, sei lá o que é. É chama anidação.
Aí isso, aí eu já comecei. Jesus, me segura. Aí eu peguei, eu não tenho paciência. E ainda falam, teste no primeiro xixi pra dar positivo. Eu falei, que primeiro xixi? Era 9 horas da noite, ficou lá, peguei um teste na hora, fui na farmácia, comprei o teste. E deu. E fiz. E o Renato, acho que ele tava dormindo. Renato! Não, detalhe, entre essa perca gestacional e a gravidez da Amélia, eu consegui um emprego novo. Na mesma empresa que eu tava, eu consegui um cargo bem melhor. Aí eu falei assim, então vamos parar. Enquanto eu me estabilizo nesse trampo, vamos parar. Só que já tinha passado a semana fértil aqui, já tinha feito os sorabanaias, né? Uhum. Aí quando eu falei, aí eu descobri que eu tava grávida. Eu comecei a chorar. Porque eu ficava assim, e agora, meu emprego, eu não sei o que lá. Renato, eu vou perder o emprego. E comecei, né? É um drama. Ele dormindo lá na paz. Oi, é o quê, né? Aí, depois de acalmar, tipo, tudo. E aí eu... Só que aí nessa eu fiquei muito mais receosa de contar pras pessoas. Então eu contei pra gente muito próxima. Porque da primeira eu saí contando pra todo mundo. Tipo assim, oi, tudo bem, Stephanie? Tô grávida. E aí, tipo, porque eu falei assim, um problema... Eu não sei como que você pensa desse negócio de contar antes das 3 semanas. Pra mim nunca foi um problema. Mas, tipo assim, na segunda vez eu queria contar pras pessoas que eu pudesse ficar à vontade depois de falar que eu perdi. Exato. Então, se é uma pessoa super estranha, que você não tem intimidade, você falar pra ela, eu tô grávida. E como tá a sua gravidez? Então, eu perdi? E ficar um climão? Aí eu falei, se tem esse climão, eu não conto mais. Então, tipo, aí da segunda, eu contei pra mais pessoas, pra pessoas mais próximas, assim, Sim. né? E vingou, né? A Maia tá aí. Vingou, é maravilhoso. Sim, eu concordo. Véi, fala vingou, né? Eu acho que esse negócio de contar antes das 12 semanas, eu acho que depende pra quem você conta. Porque muitas pessoas vêm me contar por causa do meu trabalho, obviamente, né? Lógico que amigas também. Mas eu entendo não querer contar, porque isso depois você vai ter que dar satisfação. E às vezes é um momento delicado também pra você. E também pra pessoa é chato. Você causa mó climão pra pessoa, porque a pessoa vem toda empolgada. Como que tá a gravidez? Você fala, então, morreu. Aí a pessoa fala, exato, nossa, exato. Não tem como, a pessoa já contou pra pessoa, né? E às vezes eu falo, parece... nossa, que rude, ela já vem perguntar isso. Mas você deu a liberdade antes, né? Então tem que tomar cuidado com quem você fala. Tá, aí descobriu, né? Ficou com medo de perder o emprego. Então, aí não perdi o emprego, tá? Minha chefe foi maravilhosa. Esperei um pouquinho pra contar pra ela, mas... Sim, deu tudo certo. E aí, durante a gestação, foi tranquilo? Sentiu enjoo? Então, a gravidez da Amélia foi a gravidez dos sonhos. Tipo, eu ficava muito de boas, assim. Quando você tem o primeiro filho, você tá cansada e fala, vou dormir. Qualquer hora que seja, você pode, né? O segundo filho não é assim. Mas foi muito tranquila. Eu tive uma gravidez saudável também, tipo, em questão dos meus hábitos saudáveis. Sim. Eu acho que isso teve muito a ver também. Uhum. Não era fitness nem nada, não corria, não fazia exercício, não fazia nada. Mas, tipo assim, eu andava bastante, eu comia bem. Eu me esforçava assim, né? Da Antônia eu já não fez a mesma coisa, que foi completamente diferente o resultado. Mas aí, então, eu não tive enjoo. Meu enjoo que tinha, sabe aquele mal-estarzinho assim? Acho que foi umas 2 semanas, passou. Então eu conseguia, tipo, não tive problema. Uma coisa que eu, tipo, não conseguia tomar café. Me davam, mas não era enjoo, era só Sim. Ficava meio empapuçada. Então eu não tomei café, que já é bom pra gestante, né? Na verdade, você não pode tomar muito. Sim, ótimo. E aí, tá, você falou que foi saudável. Então, aí a minha gravidez inteira foi tranquila. Eu gostei tanto da gravidez da Amélia que quando acabou, eu falava assim, gente, o que a Amélia tá reclamando? É tão legal. E eu me sentia muito bonita também, né? Eu me sentia, tipo, primeira gravidez, você ter aquela experiência de ter a barrigona, tudo, é muito legal. Eu achava legal comprar roupa de gestante, tananã. Eu achava legal comprar coisa de neném e tal. E eu gostei tanto que, por exemplo, meu irmão... Fiz outro. Também. Mas, por exemplo, meu irmão é gay. E ele não pode ter filho, né? E aí eu falei assim, se você quiser, eu vou ser barriga de aluguel pra você. Porque eu falava assim, eu não tenho problema em ficar grávida. Tipo, eu ficava assim, nossa, eu acho que eu vou começar a vender gravidez. Porque eu achava muito tranquilo ficar grávida. Sim, você amou, tipo, né? Assim, Aí foi isso. A gravidez dela foi bem tranquila, a gente não teve nenhum problema, não tive diabetes, não tive nada. E teve acompanhamento do NHS aqui, bem o plano básico. Sim. Porque não tinha nenhum risco. Sim. E é isso. E você se sentiu segura nessa... Assim, lógico, não sei se você comparava muito com o Brasil, mas você se sentiu segura com o cuidado do NHS? Então, eu acho que pra mim, tipo assim, existe pessoas que falam assim, elas ficam muito boladas com o cuidado daqui, mas ou elas têm experiência no Brasil, de ter um filho no Brasil já, ou elas têm muito contato com pessoas que têm filho no Brasil. Pra mim, não era nenhum dos casos. Eu nunca tinha tido um filho lá. E minhas amigas, a maioria delas, não tinham filho no Brasil. Então, eu não tinha muito essa conversa de como acontece aí. Então, eu não tinha muita expectativa, entendeu?
Aí, quando eu ia pro coisa, eu achava um pouco esquisito. Nossa, a mulher só não vai fazer nada. Mas eu falei assim, tá bem, né? Eu falei assim, se na verdade ela pedir mais coisa, é porque o neném não tá bem. Então, eu tinha esse pensamento de, tipo assim, ó. Se eu tenho um plano básico, é porque tá tudo bem. Aham. Sim. Não precisa ir mais pra frente. É, Tá. porque eu tenho amigas que, tipo assim, tiveram que ir no médico a cada 2 semanas, porque, tipo, uma gravidez de risco. Eu, com Sim. certeza, não queria isso, né? Sim, óbvio. Então, a gente quer, obviamente, que seria, eu queria ter mais descanso, mas aí já sabe que porque tem alguma coisa, né? Não, mas também. eu nem isso, Nem isso você pensava. nem ligava muito, assim. Igual, a gente foi no Brasil, na primeira gravidez, né? A gente foi pro Brasil, aí a gente falou, vamos lá fazer, porque a gente tava pra descobrir o sexo. Então, a gente foi lá pra fazer e contar pros nossos pais, né? E aí, o cara, você quer uma 4D, não sei o que lá, não sei o que lá? Aí eu falei, daí, né? Aí, só que, tipo assim, parece com nada, não lembra ninguém. É que depende ele tava da bem- idade gestacional, se for bem no começo. Mas também, ao mesmo tempo, se você, na minha cabeça, né? Se você faz o neném lá com 8 meses, tá fazendo, você nem tem surpresa, sabe como que vai nascer, vai ser tudo. Daqui a pouco vai vir um boneco do neném pra você antes de nascer. O que já Então, deve pra existir, mim, né? então, pra mim, não fazia muito sentido. Sim, Tipo, sim. eu não senti falta. Eu não me senti não cuidada. Uhum. Tipo, tudo que era preciso aconteceu. Sim. Eu acho que é bom isso, não ter essa comparação, né? Sim, Essas acho que expectativas. expectativa, né? É tudo. Porque daí você pensa. E eu acho que hoje o problema é a internet. Porque daí você vê as pessoas, nossa, foi no médico, olha o tanto de coisa que recebeu. Você falou, é 4D, é 3D. Fala, se acalma, gente. Tipo, no Brasil, parece que você tem que tomar 27 vitaminas. É. E não sei o que. Nós tá aqui, ó. Ácido fólico e força de viver. Aham. Força do ódio, né? Força do ódio. E é isso. E aí, como que foi? Você, né, você não tinha experiência nenhuma de parto e tal. Você pensou, vou ter o parto normal? Ou na sua cabeça você veio com a... Porque eu sempre falo que culturalmente no Brasil, Sim. a gente faz cesárea. E aí, pra você, o que você tinha planejado ou você deixou acontecer? Então, eu tinha na cabeça de parto normal. Eu ia tentar o parto normal. Porque aqui eles já tem bastante essa cultura, né? Então, eu já tinha falado, se conseguir, conseguiu, sim. Só que, tipo, eu não tinha muita neura. Quer dizer, eu acho que eu não tinha neura, mas eu acho que eu tinha sim. É porque, no final das contas, eu consegui, então eu não fui frustrada. Mas eu acho que eu tinha muita expectativa no parto normal. Uma coisa que eu fiz antes de parir, que eu achei que foi... Eu sou uma pessoa que eu não fico querendo saber mais do que eu preciso saber. Eu não vou fazer curso de 37 mil coisas que eu não preciso saber. Porque eu muita informação que eu não preciso. Igual esses negócios de gravidez. Porque você precisa saber tudo que pode acontecer. Eu falei, eu não, que eu preciso saber o médico. Por isso que ele estudou 20 anos. Eu falei, eu não quero saber. Se eu tiver pra morrer, o que ele vai fazer? Eles têm que fazer. Eu não tô nem aí. Você vai estar pra Eu morrer, vou né? estar Não dá pra fazer morrer. nada. Eu falei assim, eles têm que saber. Então, tipo assim, eu fiz um curso que chama Hypnobirth. Aham. Deu uma empresa muito legal. E eles dão uma overview de tudo que você pode, tipo assim, umas possibilidades. Mas é uma coisa, tipo, bem assim, ó. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, mas bem de leve. E eu achei muito legal. Porque por mais que eu não queria saber, também não queria estar alienada nas coisas, né? Eu queria saber, tipo assim, o que poderia acontecer. Por exemplo, um sweep. Eu não sabia o que era um sweep. Eu não sabia o que era várias coisas. E aí, eu fiz esse curso bem pouco antes da Amélia nascer, acho que um mês antes da Amélia nascer, e fiz um curso básico de amamentação, que todo mundo tem que fazer. Nayara, que... A gente vai chegar lá. Maravilhosa. Mas é isso, tipo, eu fiz esse curso de Hypnobirth que me falou mais ou menos, isso aqui é isso aqui, vou parto normal, cesárea, assim que funciona, tanana, e eu fiz isso. E aí... Vamos pro parto, é isso? Daí você... Então, você já tinha essa ideia, queria o parto normal. Eu tento ser um pouco natureba, não funciona, mas eu tento ser um pouco natureba. Sim. Aí, tipo, eu falava, não, vamos no coisa. Aí chegou lá no... Aí, quando foi um dia, né? É muito engraçado, porque eu ficava com desespero assim, ó. Como que eu vou saber a hora? E aí falava assim, tipo, não, você só sabe. E realmente, eu lembro quando eu tive a primeira cólica, assim, do começo do trabalho de parto. Eu falei assim, Renato, é agora. Quantas semanas você estava, você lembra? Eu tava com 40 semanas. Eu comecei o trabalho de parto, eu tava com 40 semanas no dia. E ela nasceu no 40 mais um, né? Então, foi no meio de uma noite, a gente ia mudando também, que com isso a gente tinha acabado de mudar de casa no meio desse processo. Aí, eu tava no hospital mais longe, porque eu falei assim, eu mudei de casa faltando um mês. Você falou, não vou mudar de hospital. Eu falei, não vou mudar de hospital, devia ter mudado, mas não mudei. E aí, começou a coisa. Aí você começa a baixar os aplicativos de contação e não sei o que lá, e conta isso, e respira. Aí você começa a lembrar das técnicas, esses cursos falam muita técnica disso também, de como você se preparar em casa, de como você respirar, essas coisas, né? Aí bota a música, não sei o que lá. Aí essas vibes. Aí
ficou contração. Aí, tipo, eles falam pra quando você ir pro hospital, quando tiver 3 em 10 minutos, né? E aí deu os 3 em 10 minutos. Aí você liga. Liguei lá pra mulher. Falei, moça, parece que eu quero fazer cocô na calça. Ela falou, então vem pra cá, porque quando geralmente é assim, porque o neném já quer sair. Aí beleza. Cheguei lá, ela, você tá só 2 centímetros. Aí, Você, já sofri tanto. não, pior que, essa época ele tava pouquinho, assim, né? Aí voltei pra casa. Aí, tipo, voltei pro hospital. Só que, tipo assim, parece que com a Maria Antônia foi a mesma coisa. Que é o pródromos. Que você chega e você fala assim, meu Deus, vou morrer, tá pra nascer. Aí você chega no hospital, não tá pra nascer. Tá, não, volta pra casa. Aí você chega em casa, aí eu parecia que ia morrer. Tipo assim, eu ficava com ânsia de vômito da dor, assim, né? E aí voltei, fui pro hospital. Só que eu falei pra... Aí dessa vez começou a ficar muito intenso. Tipo assim, se eu começou... A primeira, por exemplo, foi meia-noite. Isso já era no outro dia de manhã. Aí começou a ficar muito intenso. Voltei pro hospital, tudo. Aí fiquei... Isso era um sábado. Aí fui no domingo, passei em casa o dia inteiro. Basicamente parou a contração. Aí parou a contração, quando chegou 10 horas da noite, do nada começou, contração. Falei, bom, agora tá nascendo, né? Aí fui pro hospital, não tava ainda. Voltei pra casa. Tinha estourado sua bolsa nesse período? Não, nada. Não. Aí quando... Só que aí, o que aconteceu? Não, eu voltei pra casa. Aí quando foi, tipo, 2 horas da manhã, começou muito, muito, muito forte. Tipo assim, de eu não tá aguentando a dor. Tipo, de eu quase caindo no chão, assim, sabe? De joelho. Aí eu falei, não, agora vamos ficar lá. Vamos dar um jeito de ficar lá. Aí voltei pro hospital, aí a mulher falou que ainda tava 4 centímetros, que eu não podia. Acho que você pode assumir com 5 centímetros, você não... 5, 6, eu acho. Aí então, tipo, ela falou, eu falei, moça, deixa eu ficar aqui na cadeirinha, no canto. Eu não quero ir pra casa, tô doendo muito. Aí, beleza, eu falei, você tem como me dar uma coisa? O que ela me dá? Um paracetamol. A coisa que eu falei, fiz paracetamol. Toma você, então. Aí, tipo, aí fiquei lá. Deixa eu lembrar a história agora. Sim. Então, aí eu... Só que ela deixou você ficar lá. Então, nisso eles mediram minha pressão, eu tava com pressão alta. Aí eles começaram a fazer com pré-eclâmpsia. Então, aí eles começaram a falar assim, você tá com pré-eclâmpsia, você vai ter que ficar aqui mesmo. Só que, tipo assim, senta aí enquanto a gente vai arrumar um quarto pra você. Se senta aí, senta aqui na cadeira, aqui, no corredor, viu? Aí fiquei lá um tempão. Com dor? Com as contrações vindo, né? Tipo, tinha hora que era mais intenso, tinha hora que era mais de boas. E aí o amadinho do meu amado, eu na cadeira e dormindo na minha cama de gestante. Dá um tapa nele. Cadê o Renato? Vamos trazer o Renato que vai bater nele, então. Bate o time. Aí, ele dormindo lá, né? E aí eu lá, né? Contração, tome. Aí, quando foi, tipo, umas 10 horas da tarde, ou umas 11 horas da manhã desse dia, veio uma médica ver. Ela falou assim, a gente tá medindo sua pressão, acompanhando sua pressão, Deixa eu ver se você tá dilatada. Nisso, ela fez uma coisa que eu suspeito que ela tenha feito. Mas eu nunca vou saber, porque eu não sou aquela pessoa. Ela fez o sweep. Ela falou, eu posso fazer o sweep, mas eu acho que ela estourou a minha bolsa. Porque se eu... Só que eu não... Igual eu falei, não liga. Só que eu só queria que essa menina saísse, né? Aí ela fez o sweep na hora. A bolsa estourou. Então, acho que ela deu um totozinho lá. Sim. Porque aí também, acho que ela já viu que eu tava muito tempo lá. Já tava mais de 24 horas nesse vai, não vai. Aí, ela deu totozinho, estourou a bolsa. Aí, já pegou pra cadeira. Aí, fui sendo de filme, cadeira rolante. Vamos, gestante! Aí, fui, né? Aí, começou o parto. Aí, me empurra. Só que, aí, a midwife que me fez o primeiro parto da Amélia, ela era muito gentil. Muito legal, não tem nada pra reclamar. Mas ela não me guiou direito, eu acho. Porque eu tava naquela cena de filme, sabe? Deitada com as pernas abertas. E eu acho que não é a posição premium pra você ter filho, né? Posição premium é maravilhosa. E aí eu tava lá na posição. E aí, tipo, eu fiquei mais calma, assim. O Renato tava mais esperado que eu, né? Eu mais calma, ficava lá respirando meu hypnobirth. E aí eu... Deixa eu lembrar. Você não tomou nenhuma medicação? Então, eu me sinto tão orgulhosa. Mas eu não tomei nada, eu tomei só o gás. Eu fui só no gás, né? Muito bom. E na força do ódio. Mas consegui, porque eu tava assim, vou indo, quando eu aguentar. E fui aguentando. Quando eu pedi, a moça falou, agora já não dá mais tempo, porque a neném já tá pra sair. Aí, beleza. Aí, eu falei, beleza, então bora, né? Porque pra mim, as duas partes, eu sinto que o sair do neném não foi a pior parte. Tipo, eu não lembro de ter doído na hora que tava se rasgando inteiro pro quito. Eu lembro de doer na hora a contração de antes, que você fica muito tempo naquilo, então tem hora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Sim. Mas a hora que sai mesmo, eu não lembro de ser uma dor insuportável, que deveria ser, né? Mas eu acho que você tá tão na partolândia que você já não... Já desligou, né?
E aí eu lembro da parteira falar pra mim, né? Ah, você me ensinar... Porque eu tava gritando, igual, tipo... E ela falou, não, vamos... Eu vou te ensinar a gritar. E aí, isso ela fez muito louco. Ela, tipo, me ensinou pra onde empurrar, tipo... E foi muito louco, assim. Porque na hora, o meu corpo realmente fez o que ela fez. E, tipo, começou a acelerar o processo. E aí, eu lá... Aí, nessa, deu... Tá deitada pra cima. Ela, coloca a mão, tá saindo. Tipo, e aí foi... Pra mim, parece que isso foram 2 minutos. O empurrar, assim, né? Mas quando você vê lá depois, eles falam, acho que foi 40 minutos, né? Mas Aí comecei a empurrar. Saiu a bichinha, né? Aí... Parece tão simples, né, gente? Só fazer um cocôzinho. Desse tamanho. Aí pegou, beleza. Aí a menina... Então, aí só que o que eu acho que ela não me guiou direito? Eu acho que a posição que eu tava não foi... Aí eu tive muitos teres. Eu tive 5... Laceração. E aí, dessas 5 lacerações, tipo, 3 delas foi nível 3. Tem... Quantos nível tem? Acho que são 3, né? 3, 4, sei lá. Então, 3 delas foram 3. Tanto que a parteira não podia dar o ponto. Quem tinha que dar o ponto era a médica. Você teve que ir pra uma sala pra... E eu perdi muito sangue com isso. Por causa que, como teve muito corte, eu perdi muito sangue. Aí, eu perdi muito sangue. Tava meio, tipo, coisada. Aí a Amélia nasceu, só que a Amélia, tipo, quando eu pus ela no meu peito, assim, ela tava flop. Tava mole, né? Aí ela pegou... Aí foi muito engraçado, que a parteira foi engraçada agora, eu dou risada, né? Mas a parteira falou assim pro pai. Ô, paizinho, você aperta esse botãozinho vermelho aí na parede pra mim? Na hora, pum, E a criança? começa. E a criança lá? Aí eram os médicos vindo, né? Por causa que ela não podia falar, perde, pelo amor de Deus. Porque senão o Renato já tava quase caindo duro. Aí, apertou o botão, entra. Acho que uns 15... Acho que foi... Não, de verdade, umas 10 pessoas que entraram no quarto. Porque acho que vem um time todo pra saber o que tá acontecendo, né? Aí é muito doido, tipo, igual esse negócio do NHS. Tem uma pessoa que ela vem... Eu acho que a intenção é dela, eu nunca perguntei pra ninguém, mas eu acho que esse é o plano. Ela vem conversar com você... Pra distrair. Pra te distrair. E ela não fala, tipo... Ela fica assim... Ai, você, tipo, foi muito bem, tananã, e... Porque foi muito rápido tudo isso, tipo assim, o médico deu uma ressuscitação nela, ela já respirou já. Eu acho que ela só precisava da preguiça de viver. Tava tão bom lá, né? Aí o médico... Aí vem essa Pessoa. parteira, vem, conversa com você. E aí, tipo, na hora... E ela fica, tipo, eu lembro, hoje, quando coisa, eu lembro. Mas na época, tipo, na hora eu não via isso. Mas eu lembro que ela ficava, tipo, olhando assim, meio que, tipo, pra guiar a conversa, assim, sabe? Vendo se tava tudo bem lá, pra ver se tá tudo bem, pra te guiar na conversa. E aí foram muitos segundos. Aí eu lembro que o Renato estava desesperado. Eu falei, calma, tá tudo bem. Eu falei pra ele, calma, tá tudo bem. Aí foi muito rápido. Aí o médico, só que, tipo assim, aquele negócio de colocar ela no peito, do pai cortar o cordão umbilical, ela não teve. Mas tudo bem. É importante que ela ficasse bem, né? Claro. E aí ela teve essa ressuscitaçãozinha rápida e veio pra mim. Foi tipo assim, que eu acho. Igual eu falei, tudo nesse momento parece muito rápido, né? Eu não sei se foram 5 segundos, 20 segundos ou 5 minutos, na verdade. Eu não sei o que aconteceu. Mas é engraçado, porque esses dias eu tava olhando, limpando uns documentos, aí eu vi, porque veio no relatório depois do hospital, tipo, que ela teve que ser ressuscitada. Eu falei, nossa, que doideira, né? E aí eu perdi muito sangue no da Amélia. E com o resultado disso, aí, tipo assim, eu tive que ficar no hospital. Uma porque eu tava com a pressão alta, não abaixava, e outra por causa da perca de sangue. Eu tive que fazer transfusão de sangue por causa da Amélia. Desculpa. Imagina, pode tomar. Eu tive que fazer transfusão de sangue com a Amélia. Então eu fiquei lá. Então, só que, tipo, isso era uma coisa que, tipo assim, tem gente que fica super neura. Eu não ligo. Eu ficava assim, tem que fazer? Bota o sangue aí. Então, tipo, eu não ficava, tipo... Igual, tinha uma pessoa do meu lado que ela não aceitou fazer. Porque é opcional você fazer. Porque o seu corpo, ele vai produzir o sangue de novo, né? Mas ele vai muito devagar. Então, você pode sentir cansada, tonta, essas coisas por muitos dias, né? Aí eu falei, não, bota o sangue aí, vamos embora, né? Aí eu acho que eu botei 2 litros de sangue, se não me engano. Nossa, foi bastante. Foi 4 ou 3 bolsas, cada bolsa acho que 500 ml, né, e tal. Então, essa foi a história de parto da Amélia. Aí, tipo assim, é muito doideira, você fica no hospital, aí eu fiquei acho que uns 4 dias depois no hospital, por causa de tudo isso, eu tive que ficar sendo assistida, né? E ela tava bem, assim, ela tomou uns antibióticos por precaução, mas, mano, mó dozinha, você vê a neném com Ai, com a cânula. a talazinha lá, como Sim. chama? É cânula, né? Que enfia os negócios, mó dozinha, Sim, tão piquitiquinha, sim, gente. sim. Mas E aí foi isso, tipo, eu lembro, foi tão tenso assim. Só que igual, você não tem muito tempo pra responder. Eu lembro que quando eu pisei na minha casa com a Amélia depois, eu comecei a chorar. Tipo de,
E o meu marido também. Então, tipo, foi muito doido, assim. Mas eu lembro que depois do parto da Amélia, eu me sentia a pessoa mais zica do mundo, Eu assim. imagino. E eu olhava, assim, era muito louco. Eu ficava assim, muito zica. Saiu de mim, eu consegui. E eu lembro que eu andava na rua, dava vontade de sair sem pras mães. Você é zica, hein? Tipo, pra todas as mães, eu juro pra você, pra todas as mães que eu via na rua, eu ficava assim, meu Deus, você conseguiu, você conseguiu. Tipo, eu ficava muito, tipo assim, muito orgulhosa das mães, assim, né, por ter conseguido. Porque é um processo muito difícil e que só quem é mãe sabe o que é. Mas é um processo muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Que, mano, tipo assim, é igual eu falei, eu sou cristã. Pra mim, foi a maior experiência de, tipo assim, ter uma ligação com o céu. Tipo assim, parece que naquele lugar. Eu fico arrepiada de falar, mas parece que naquele lugar, aquela hora, foi tipo assim, ó. Deus tava ali, Espírito Santo tava ali, tava todo mundo ali. E tava acontecendo uma coisa celestial. Tipo essa palavra, assim, sabe? Tava acontecendo uma coisa celestial naquele lugar. E eu ficava assim, meu Deus, tipo, olha a imensidão disso, assim, sabe? E foi muito doido. Tipo, esse foi muito, muito da hora. Muito da hora. Sim, Os outros sim. falam assim, qual foi o dia mais difícil da sua vida? O parto. Qual foi o melhor dia da sua vida? O parto. É, Com porque eu certeza. acho que tem essa. Lógico, né? A gente tem essa coisa. Nossa, é divino mesmo ver o que tá acontecendo. Porque, se você for pensar, não tem lógica, sabe? Eu sempre falo, você tem noção que tá na sua barriga, no outro dia pode nascer, já tá lá fora e tem vida. É uma É. coisa muito doida. E o É seu muito corpo doideira. volta ao normal depois de um tempo. Óbvio, pode acontecer lacerações. Mas também tem isso de. O que você falou muito legal. Tipo, poxa, eu sou zica, eu fiz. É. Tu com paracetamol, toma essa. Toma! Aham. Toma! Como que chama o negócio? A Quer dizer, injeção? Ah, epidural? Toma epidural! Tô Toma. brincando. Se você precisa de epidural, precisa de Sim, epidural. mas isso é muito legal. Isso é muito legal de se sentir assim. E aí, eu sei que você já começou a falar, mas como foi quando você voltou pra casa? Assim, Então, quando você aí foi chegou em isso, casa? assim, foi essa vibes, assim. Só que eu, por causa dessa laceração, eu tava muito debilitada. E aí me veio uma frustração muito grande. Porque eu tinha ouvido muita gente falar assim, ó, se você sentar um parto normal, no dia seguinte você tá andando. No dia seguinte você tá fazendo crossfit. No dia seguinte você tá fazendo um hiking. Aí eu falava assim, pronto, vou aguentar a dor, porque no dia seguinte eu tô pronta pra viver. Porque meus pais não vieram, minha mãe e minha sogra, ninguém veio pra me ajudar, né? Foi escolha, mas era só eu e meu marido, né? E aí eu falei, então vou aguentar, que aí meio que eu não preciso de ninguém. Eu vou na recuperação, né? Só que eu fiquei muito debilitada. Muito, muito, muito debilitada, porque tá tudo inchado. Tudo inchado, tudo costurado. E aí eu tava sangrando tudo ainda, né? E aí foi isso. Então aí eu fiquei de cama ainda em casa durante, eu acho que uns 4 dias, que eu não conseguia, tipo, me levantar direito, assim. É muito humilhante isso que eu vou falar, mas eu ficava com um balde de xixi do lado da cama, porque não dava tempo de eu levantar devagar, tudo, ir no banheiro fazer xixi. Então, eu fazia o xixi aqui do lado. Sim, Cocô você não faz mesmo, porque você fica 20 dias sem fazer cocô, depende do meu caso. sim. Acontece. E não é humilhação. Muita gente, principalmente quando tem laceração, é muito difícil a recuperação. Óbvio, né? Que parto normal Aí você tem começa, todas... tipo, desespero, comprar tudo que existe na Amazon. É chuveirinho de periquito, é gelo de Tem. periquito, tudo você começa Faz a comprar. tudo, né? Coloca absorvente no congelador. Você chegou a fazer já. isso também? Acho que eu fiz. Tem o rolê do absorvente no congelador pra depois que ela... Exato. Aí Diz você que vai funciona, nessa. né? Enfim. Não, dá uma aliviada. Sim. Mas no Brasil tem um remedinho que é top, né? Que é Não o sei. Andoba. Ele Não é sabia. feito pra... Eu nem sabia que era feito pra isso, mas parece que ele é feito pra isso. Ah, bom saber. Então, se você tá no Brasil, sua periquita tá toda arrebentada, Andoba nelas. Muito bom. Se quiser patrocinar a Steph também aí, Andoba ó, já... me patrocina. Não precisa. Ela Não faz a não, publi. chega. Tá, antes da gente continuar nos próximos desafios, conta agora do parto da Antônia. Do parto não, né? Aí você tentou engravidar de novo, decidiu, bora, foi lá. Decidi bora, mês seguinte, bora. Mesma coisa? Mesma coisa. Nossa, também. não pode nem lavar Eu a falei cueca pro perto. Renato, falei, pobre, dá uma roçada, já é? Falei, o poder aquisitivo vai subindo, aí você engravida, fica dificuldade. Fica mais difícil. Mas é a mesma coisa, a gente decidiu, aí depois que eu tive a Amélia, eu coloquei o DIU de novo. E aí, quando foi o... Ai, pode mexer a cadeira? Quando foi a Antônia, mês seguinte, positivo também, né? Ai, graças a Deus, porque, é tão triste. Tipo assim, ó, hoje, depois que mais velha, você conhece uma galera que luta. Eu ficava, Deus, ainda bem que você me deu esses filhos logo. Porque eu não sei se eu tenho a saúde psicológica pra passar, porque essas mães passam, que é muito difícil. Muito difícil. Mas aí foi isso. Aí engravidei de novo. Só que é outra história você tá grávida do segundo, né? Aconteceu uma coisa. A Amélia, então eu engravidei da Antônia, a Amélia tinha 2 anos. Acabou de fazer 2 anos.
Então, ela falou, porque olha o que a gente decidiu, foi assim, ó, a Amélia fez 2 anos e parecia que tava começando a ficar mais fácil. Aí falou assim, ou eu vou agora, ou eu não vou mais. Eu não tenho coragem de, tipo, esperar ficar muito mais fácil, eu não vou ter coragem de voltar mais. Então, eu fiz isso, tipo assim, deu... A Amélia começou, aí, tipo, e aí como foi muito rápido, já, tipo, já liguei no GP, já tirei o DIU, já engravidei, então não deu nem tempo pra repensar muito, né? Aí, beleza. Engravidei da Antônia, só que aconteceu uma coisa, parece que, não sei, né? O povo fala que as crianças sentem, porque a Amélia não sabia muito o que era, mesmo não tava com barriga, não tava nada. E a Amélia não deixava o Renato fazer absolutamente nada. Tipo, não podia dar banho nela, não podia levar no banheiro, não podia trocar fralda. Não, ela já tava de fralda, acho que ela nem usava fralda. Mas não podia dar banho, não podia botar pra dormir, era tudo eu. E aí eu grávida, você morrendo aqui, ó, querendo, desistindo da vida, e era só eu. E aí foi muito difícil, porque eu tava muito cansada. E aí, conforme a gestação foi passando, pior foi ficando, né? Por causa que aí... Então, aí, tipo, nisso eu fui muito não saudável. Porque eu não tinha energia pra nada. Tipo assim, eu só comia miojo. Comia miojo, comia besteira. Tipo, eu em casa que faço comida. O Renato não peça pra cozinhar. Ele faz tudo errado, queima tudo, fica com ódio. E fala, então deixa que eu faço. Então, igual, eu não fazia muita comida saudável, tudo. É isso, tipo assim, eu fiz o bem que eu pude, assim, na gravidez da Antônia. E no final, isso pegou. Porque no final eu ficava, meu Deus. Tipo, aí a mágica da gravidez da Amélia sumiu. Eu falei, não sei se eu quero mais. Nunca mais. Não vou mais te trabalhar empresto. não vou trabalhar mais disso. Não Vai- vou vender mais. Não te empresto mais meu priquito. Não vai sair daqui Não. nunca mais. Aí foi outra conversa, assim, né? Então foi muito... Mas mesmo assim, foi uma gestação Foi saudável. saudável, tipo Não assim, teve eu não tive nenhuma nenhum complicação. problema. Aham, tá. Nenhuma complicação. E eu lembro de estar muito, tipo assim, até em questão hormonal. Eu lembro das 2 gravidezes, assim, eu tá muito estável, parece. Eu não ficava muito doida. Então foi A gente tem que perguntar pro Renato. pior que eu perguntei, já falei, me fala a verdade. Eu sou louca, grávida? Ele falava, não. Não, só normal. Grávida não, mas quando você tá É, normal... você é louca sempre. Não, brincando, mas é... Então, foi, tipo, eu não lembro de ter passado uns perrenguezão, assim. Sim, sim. Graças E a Deus. o meu né? perrengue foi a Amélia, tipo assim. Não é a Amélia que ela era coisa, mas ela era uma criança de 2 anos. Então não tinha Sim. como eu desistir dela por 9 meses, A né? rotina dela continuava a todo vapor. Continuava. E eu acho que foi na época que a gente se conheceu, não foi? Eu acho que eu acho que ela eu acho que tinha... eu não tava grávida ainda. Não, acho que foi... É, Foi antes. Foi antes. Acho que ela tinha 1 ano e meio. É... Que não dormia nem com a desgraça. Calma. Mas é isso. Agora ela dorme. Dorme. Tá, aí parto. Você também pensou, eu sou zica, vou tomar Já pariu? Paracetamol, Demi. Não, mas aí eu fui no... Aí foi outro hospital. Aí que era o UCLA, que eu amo, sou apaixonada por esse hospital. É muito bom. É universitário, né? É. Então é muito bom. Teve um atendimento muito bom. Tipo, a minha gestação inteira foi lá, porque eu moro muito pertinho do hospital ali. Então... Aí já foi, tipo assim, diferente. Eu lembro que quando... Você já sabe o que esperar também, né? Eu acho que então tem um pouco disso. E aí, as mulheres... então que eu falei, a parteira de lá foram outros 500. Elas me ajudaram muito mais, né? Na questão da... Porque o meu momento do maior parto, você medo fala. era a laceração de novo. Eu ficava, eu não... Tanto que eu tinha comprado, o que eu falei, o kit salva priquito, eu tinha comprado tudo de novo já. E eu falava assim, vai ser uma bosta de novo, né? Em questão disso. Porque rasgou uma vez, rasgou outra vez, né? Aí, beleza. Aí, quando foi a gravidez dela... Mesma coisa, assim, demorou um pouquinho. Porque eles falam que a segunda gravidez é mais rápida. Mas eu sinto que ela é mais rápida na questão do expulsivo. Não o pródromos. Palavra certa? Pródromos. Eu acho que eles falam que é mais rápido também da... Geralmente é antes das... Por exemplo, se for 40 semanas, eles falam que seria um então, pouco a Antônia antes. nasceu com 39,3 ou 39,4. Ok. Então, foi um pouquinho antes também. Mas foi aquela coisa, tipo, quando começou, eu já sabia o que estava acontecendo, já tinha um pouco das mães. Aí, quando foi pro hospital, aí foi muito legal, porque a midwife que me acompanhou na gravidez era a midwife que estava de escala no dia. Que maravilha. No começo, né, porque trocou depois do coisa. Mas quando eu cheguei lá, eu pude ver alguém, assim, e aí a vibe, porque aí eu tive naqueles quartos, como chama? Que é natureba. Eu não vou lembrar o nome, mas eu sei que tem as luzinhas no teto. Aí você fica lá, banheiro. vibes de estrelinhas passando, cachoeira, essas coisas, né? E aí eu tava nessa vibes aí. Só que, tipo, aí ficava, né? Só que eu acho que eles não estavam muito ocupados no dia. E aí a minha sogra ficou me aporreando com o negócio de lua. Porque lua cheia vai chegar esse dia, lua cheia vai chegar esse dia, lua cheia vai chegar esse dia. E aí eu fui num dia antes da lua virar.
Ela falou assim, você vai vir amanhã. Porque eu falei, você pode ser macumbeira. Aí, quando foi o... Aí, cheguei lá no hospital, a mesma coisa. Não tava... Mas aí você sentiu dor em casa? O que foi? O que te levou pra ir pro hospital Então, a nesse mesma dia? coisa. Eu tava com Contrações. contrações 10 coisa. Só que aquela coisa, 3 em 10 minutos. Aí, só que você chega no hospital de novo. Elas desistem de viver as contrações, né? Quando chega no hospital. Aqui, É tipo levar não, criança obrigada. doente no hospital, né? Exato. Nossa, Para na hora. é uma vergonha. Você tem até que inventar doença que você não tinha pro médico para ter um pouco de dignidade. Aí, cheguei no hospital, não tava. E eu fiquei um pouco frustrada de novo, porque eu ficava assim, nossa, falaram que o segundo filho separe só com espirro. E eu tô aqui, sofrendo de novo, não sai logo. Aí, beleza. Saiu, voltei pra casa e fiquei em casa no dia inteiro. Mas o time de midwife lá foi muito da hora. Tipo, eles falavam assim, vai dar uma volta no parque. Seu quarto vai ficar aqui e volta às 5 horas. Tipo, me deram um horário pra voltar. Porque você tem um horário, já te dá uma luz no fim do túnel, né? Que você não tá sofrendo pra sempre. Aí, beleza, fui pra casa, consegui dormir um pouco, porque eu não tinha dormido a noite inteira. Aí, minha filha tava com o meu cunhado, a Amélia. Aí, eu falei pro Renato, vai lá ver ela um pouco. Só pra dar uma atenção lá, assim, né? E aí, quando foi 5 horas, o Renato voltou, a gente foi pro hospital junto. E também é outra coisa que é diferente isso, né? Quando, tipo assim, você fica preocupada com a neném em casa, né? Que é da mó dó, que a gente não tem... Tem só meu cunhado aqui, não tem minha sogra, não tem ninguém. Mas aí eu ficava preocupada, peraí. Fica à vontade. Aí, chegamos no hospital. Dessa vez, aí quando cheguei no hospital, pressão alta de novo. Então, eu acho que é um problema, também a gravidez e pressão. Talvez no trabalho de parto, né? Eu ouvi dizer que quando você tem os problemas que você tem no parto, tende a ser os problemas que você tem na velhice, sabia? E foi uma health visitor que falou isso pra mim. Olha, Não nunca sei se é tinha ouvido verdade, isso. mas você é uma velha com pressão alta. Daqui uns 30 anos você volta aqui pra contar pra gente, tá? Você é muito jovem ainda. Olha, não, né? Mas Aí, chegamos lá e aí eu tava com pressão alta. E quando você tem pressão alta, eles não podem te coisar, Te né? mandar embora. Te mandar embora. Aí, tava nessa aquela de vai, não vai, vai, não vai. Eles me deram remédio pra pressão, baixou. Aí, eles falaram assim, você pode ficar aqui no parto natural, porque quando você tem mais risco, você tem que ir pra... É o labor ward, eu acho que você vai. Eu não lembro agora pro theater, que eles chamam, né? Que é enfim. onde você tem a cesárea, caso você precise. Mas eles falaram assim, tá tranquilo, tá controlada, então vamos continuar aqui. Porque eu queria muito ter na água. Queria ser naturebas, vibes, né? Eu já fiz, não é? Riacho, É na posição prêmio pra você era água. Tipo isso. Aí, beleza. Aí, quando eu tava lá, aí veio uma menina que... Uma midwife. Aí trocou... Nesse tempo que tava lá, troca o shift. Eu acho que trocou o shift 3 vezes. E aí, cheguei lá, a menina veio e falou assim... Então, ela falou assim... Se você não quiser, não preciso te checar. Mas posso? Se você quiser, eu posso. Eu falei, não, filha, fica se você quiser. Sabe? Aí, a menina checou e já tava, tipo, com 7. Aí, eu falei, então tá acontecendo, né? E aí, ela fez um sweep. Que eu senti lá no meu ouvido, aqui dentro, aqui, ó, né? Aí, fez o sweep. Aí, começou. Só que, tipo, da Antônia realmente foi muito rápido. Elas me deram um banquinho. E aí ela falou assim, segura então que a gente vai encher a banheira, porque uma mulher acabou de parir, tem que esvaziar, limpar e encher de novo. Que no quarto que eu tava mesmo não tinha. Aí, beleza. Aí eu falei, beleza. Foi tão rápido que não deu tempo. De encher a banheira. De encher a banheira, de limpar e encher. Ela me deu um banquinho, você deve saber que é um banquinho que você tem um buraco assim. É tipo um U, né? Assim, tipo um U, tipo um piniquinho que não tem a parte da frente. Aí, eu tava sentada assim, né? E ela lá, preenchendo o papel. Tava mal na calma, porque acho que ela achou que não tava. Eu falava assim, eu preciso empurrar. Aí, só que eu tava, tipo... Essa parte tava com muita dor já. E eu tava falando de... Aí, o Renato aqui... E ela falava comigo. Eu tava falando português já também. Já o inglês já tinha ido pra... Aí, eu falei pro Renato, eu preciso empurrar, eu preciso empurrar. Ele falou assim... Aí, ele falou pra ela... Ela falou, então pode se empurrar. Mas acho que ela não levou muito a sério que eu tava parindo. Empurra aí, vamos ver. Aí, quando eu coisei, o Renato... Só que, tipo assim, a gente tava no parto como se fosse aqui. Aqui tinha cama, o Renato tava onde você tá. E eu tava aqui, no banquinho, sentada aqui assim, né? Ele, só que tinha aquele espaço ali, era um corredor desse tamanho, que a midwife tava. Ele não tinha pra onde fugir. Então, ele teve que ver o negócio assim, ó. A entrada triunfal. A saída triunfal. Saída triunfal. Aí, ela pegou, aí ele viu e aí ele teve que ver tudo, né? Se abrir na flor. Aí, foi isso. Aí ele, tipo, pegou e aí foi, tipo, 4 empurrões, eu acho. E a Antônia saiu. Aí, só que foi mais calmo dessa vez. Como essa a posição que eu tava era mais prêmio, aí, beleza.
Não vi muito sangue, tá? Fiquei feliz, tudo. Peguei ela no colo, o Renato conseguiu cortar o cordão. Foi bem mais calmo, assim, o parto da Antônia. Também não usou nada de anestésico? Não, só usei o gás também. Gás. O gás parece, você fica assim, ó, né? Bob Marley's, né? Aí, vibes. Aí, quando foi... Aí, eu sentei. Só que eu sentia já que eu tava diferente. Quando eu sentei, tipo, aí eu sentei... Que eu tava isso no banquinho, a moça me sentou na cama. Aí, você vai, tipo, sentada pendurando com a placenta, assim, né? Pra tirar minha placenta. Você fica... Nossa, é muita humilhação. Fala, Aí, eu sentada lá e passei pra cama. Aí, a moça limpou lá e falou... Ai, não tem nenhum ponto. Na hora que ela falou isso, ainda não teve nenhuma laceração. Eu fiquei assim, eu não acredito. Agora sim, você bateu no peito. Aí né? eu falei assim, chama a mãe. Não, aí eu fiquei muito feliz por isso. Porque eu sabia disso, que aí realmente o pós-parto seria diferente, né? Você deu um alívio. Deu um alívio. E aí, tipo, eu lembro que passou lá, que todo mundo começa a preencher papel e pegar e limpar, trincar lençol, tudo. E eu tava mó tranquila. Tipo, eu não tava com dor, eu não tava com nada. Tirou a placenta também saiu bem fácil. E aí eu falei, eu posso tomar um banho? Ela falou, pode. E, mano, pra mim isso foi muito... Tipo assim, da Amélia, eu lembro que elas só me limpavam com gases, porque eu não podia levantar, não conseguia. Eu tava com negócio pra fazer xixi. Sonda. Sonda, então, tipo assim, da Amélia eu fiquei uns 3 dias, assim. Então, tipo, imagina você não tomar banho depois de parir. Foi horrível, esse lado. Mas o da Antônia já foi diferente. Eu já saí, tipo, sei lá, meia hora depois eu tava tomando banho. Aí... A Antônia também é uma coisa que foi muito da hora. A Antônia mamou no meu peito, tipo, meio que saiu, ela já mamou. A Amélia não mamou. E foi isso. E aí, tá bom, foi... Nossa, muito longo, né? Não, mas foi muito bom. Não, e como é diferente, né? Porque às vezes a pessoa fala, meu primeiro parto, eu não quero, eu tô com... Muita gente chega em mim, não, porque o meu primeiro foi horrível, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É legal que você pontuou, eu sabia que a minha posição não era a melhor. Hoje você sabe, provavelmente. Então, mas é que na hora você não tá, tipo assim, igual eu falei, é muito legal do parceiro saber as coisas. Não precisa saber muita coisa não, mas saber o básico, assim. Pra te guiar, não é nem tipo pra, tipo, parar alguém de fazer alguma coisa errada. Mas, tipo assim, ó, te lembrar das coisas, porque você não lembra na hora. Você tá, tipo... pensando em não cagar a casa de dor. Sim, sim. Então, tipo assim, você tá... Tipo assim, é bom ele saber um pouco pra, tipo assim, ó... Você não quer mudar de posição? Te lembrar. Se você não quiser, você não muda. Você dá um tapa nele. Você vira um murro e ele que se vire. E continue. Sim. E aí, tá... Então, assim, né, o parto da Antônia foi realmente muito bom, né? Foi. Sucesso. Não, a única coisa que eu tive que foi ruim foi, eu fiquei em casa, eu tive que ficar no hospital mais 4 dias, mas por causa da pressão alta. De novo. Que não descia. E depois regulariza. Regulariza. Então, eles falam que é sempre pra eu ficar de olho, porque vai que eu desenvolvo algum problema, que eu posso desenvolver problema de pressão. Falei, uma jovem desse jeito. Dá licença. De pressão. Mas eu tive que... Aí a mulher, tipo assim... Mas eu tive que brigar pra eles me deixarem embora. Porque eles estavam lá fazendo... Porque o UCLA é um hospital gigante. É tanta gestante, tanta midwife que você se perde lá. E aí você fala assim, pelo amor de Deus, me manda embora. Ela falou, porque você tem que ficar com a pressão estabilizada por 24 horas pra eles te mandarem embora. Aí quando a mulher vinha lá, você ficava assim... Tá normal. E aí, quando deu isso... E aí era, tipo assim, de noite, na hora de troca de shift. Eu tava desesperada, com minhas costas doendo. E o Renato não podia ficar comigo, porque ele tava em casa com a Amélia. A Amélia veio ver a Antônia no hospital também, foi super bonitinho, mas ela não sabia o que fazer, ela ficou um pouquinho desesperada, ela ficou assim... O que eu tô fazendo aqui? Mas foi isso. Tá, perfeito. E aí, depois... Eu sei que, né, passou, lógico, né, por mais que pareça maravilhosa a história, mas sim, teve os desafios, né, imagino tanto que você passou ali no parto, tudo que passa na sua mente, né, não é nem o físico também. Depois, quais foram os desafios, tanto da Amélia quanto da Antônia, na maternidade pra você, assim? Foi sono, foi amamentação, o que foi mais desafiador? Eu acho que pra mim, tipo assim, o mais difícil da maternidade, hoje, pensando nas minhas filhas hoje, do jeito que elas estão, são o estímulo constante. Tipo, pra mim, isso é muito difícil pra minha saúde mental. Tipo assim, de estar o tempo inteiro, mãe. E tipo assim, a Antônia chora bastante e tal, e ela é bem dramática. Na época, tipo assim, com a Amélia, pensar essas coisas de questão de cuidado básico, a amamentação, a Amélia não pegou o peito. E eu acho que foi um pouco por desespero. Tipo assim, meu Deus, ela não tá mamando! E eu não sabia pegar, e desespero e tal, e eu acabei, sabe o que eu fazia? Eu fazia... Tirava leite. Tirava com leite com a maquininha por 6 meses. Nossa, e dava pra ela. Você fez só o seu leite? Só assim, só o meu leite. E aí, eu não queria dar a fórmula nem a pau. Então, tipo assim, era um negócio que eu falo assim, nossa, gente, pra que eu fiz isso? Mas eu fiz, né? Tava tentando fazer o meu melhor ali pra ela.
Mas aí eu e a maquininha era uma, eu andava com a maquininha aqui na rua. Pra não grudar. Já era o seu ruído branco. Meu ruído branco era a maquininha. Até hoje, quando escuta esse barulho, me dá um trauma. Já sabe, né? Às vezes eu recebo áudio e tá fazendo esse barulho atrás, eu já sei o que você tá fazendo. Então, igual, minha maquininha, igual, tem gente que fala assim, compra uma maquininha. Eu falei, eu não sei, porque a minha eu comprei, que é carinho, né? Eu falei assim, e eu usei muito, porque eu só usei isso por 6 meses. O Renato, sabe o que ele fez? Estou eu lá, arrancando leite da teta, solutando. Porque, sabe a frase, não adianta chorar pelo leite derramado? Depois que você começa a fazer isso, a tirar leite da teta, você entende. Porque você fala assim, derruma 5 ml de leite, você tem vontade de se jogar no chão e começar a gritar. E aí, eu lá, com tinha uns 3 litros de leite congelado. O que o Amado fez? Deixou um tantinho aberto do freezer desse jeito. Não. Eu acho que eu mandei... Foi essa vez que eu mandei mensagem pra você também. Não sei. Aí, tive que jogar litros de leite no lixo. Ai, que desespero. Eu xinguei ele tanto. Esse dia eu acho que a gente quase divorciou. Por que vocês divorciaram? Tacar o leite na cara dele. Na frente do juiz. O que aconteceu, então? Ele descongelou meu leite. E ele ficou, eu não fiz por querer. Eu falo, não importa, você não sabe quanto que é difícil arrancar leite dessa teta. Eu fico o dia inteiro com esse barulho na minha cabeça. Exatamente. Então, pra você foi a amamentação da Amélia foi a amamentação. Da Antônia, aí ela pegou... Então, aí a Antônia foi assim, ela nasceu, pegou o peito e aí parou. E aí eu já tava começando na loucura, já os divertidamente entrar doideira, panei no sistema. Não, porque aí eu tava... Aí o meu coisa era lutar, tipo assim, eu vou fazer o mesmo. Eu queria fazer, tipo, tirar no leite. Mas eu falei, gente, eu não tenho como. Você esqueceu que tinha a Amélia já. Eu tenho a Amélia, não tem como eu ficar vivendo pra isso. Só que eu preciso, porque é melhor pra ela, só que eu não dá. Tipo, aí eu ficava nesse, tipo, divertidamente, tava doidinho. Aí, beleza. Aí eu falei assim, vou dar fórmula. Aí, pra você ter noção, pra Amélia, a primeira vez que eu dei fórmula pra ela, acho que ela tinha 5 meses e 3 semanas. Então, quase 6 meses, né? Eu chorei. Eu ficava assim, eu tô dando veneno pra... Olha que louca. Ai, gente. E tem isso, né? Eu sempre falo isso aqui no meu story, gente, no Instagram. A fórmula é sua amiga, se você precisa usar. Uma vez uma mulher falando assim, fórmula... só pobre que não pode ter problema com isso. Que é caro. De resto, precisou, usa. Exatamente. Mas eu ficava, tipo assim... E aí, da Antônia, eu dei a fórmula. Tentando, tipo assim... Eu ficava muito mais calma. Tentando conversar comigo mesma. Mas ainda assim, eu ficava querendo, tipo assim... Tinha essa conversa muito, muito na minha cabeça. Muito doida, assim. Da fórmula, não da fórmula, não sei o que lá. E aí, eu lembro que um dia, ela tava com umas 3 semanas. Que ela, tipo assim... Ela pegou uma semana o peito. Parou por 1, 2 semanas. Aí, eu já tava começando a desistir. E aí já tá começando a empedrar e começando a diminuir a produção de leite mesmo, né? Aí quando um dia ela tava chorando, não sabia o que fazer, eu falei, vai na teta, menina. E aí ela pegou. E eu ficava, Renato, olha, ela tá mamando, Renato. E aí, tipo assim, e aí ela foi mamando, foi construindo e tamo aí até hoje. E voltou. Ela tá até hoje. É até hoje. Tô pensando em parar, mas tá até hoje. Maravilhosa. E aí, foi mais, então pra você, realmente... E da Antônia, tipo assim, lidar com as crianças, a coisa, tipo, a soneca dela, ela dorme bem, a Antônia, tipo, sempre, a Amélia, o problema, ela não caía no sono muito profundo. Tipo assim, não, ela, tipo assim, demorava muito pra dormir, eu acho que era rotina, sei lá o que era, mas tinha hora que eu ficava assim, 1h30, 2 horas pra ela, com 1 ano, quando ela tinha 1 ano, assim, pra ela dormir, que aí foi quando eu conheci você. Sim, sim. Mas a Antônia, ela é assim, ó, você dá a teta, ela dorme. Ela dorme. E continua dormindo mesmo. Continua dormindo. Ela acorda, tipo, ela ainda acorda de madrugada, ainda acorda dependendo da noite até 4 vezes, mas ela dorme muito rápido. Ela acorda, põe no peito e dorme. Então, tipo, até o sono da Antônia é mais tranquilo. A Amélia, eu lembro que na idade que a Antônia tá agora, a Amélia acordava assim, tipo assim, 2 horas da manhã e ficava acordada. Mas eu acho que é porque a gente fazia um monte de cagada também, né? Porque pai de primeira viagem. Não, e é muito engraçado, porque a Amélia tinha muito mais a vibe de, tipo assim, vamos deixar a casa na luz baixos. Vamos fazer o ruído branco. A Antônia tá tocando Let It Go lá, torando na Alexa. E a Antônia tá dormindo, no Baby Carrier. Parece que quanto mais a gente fica relaxado, mais eles relaxam também e vão dormir, né? Vão dormir. Porque a Amélia ficava muito tensa com esse negócio de dormir. Porque eu não preciso. Tipo assim, ela queria dormir às 9. Eu falava, não. Porque todo mundo que faz direito dorme às 7. 7 horas é a hora de criança dormir. E eu ficava doida, porque ela não queria dormir às 7 horas da noite. Sim. E aí eu ficava, tipo assim, eu lembro de ter ficado de ficar... E ela não dormia. E aí eu ficava as duas estressadas, o braço doendo. E eu lembro de uma vez, eu chorando, assim, pelo amor de Deus, o que eu faço? Porque na minha cabeça eu tava fazendo a rotina, tava fazendo tudo certinho, mas tava fazendo tudo errado, né?
Mas é isso. E aí, tá, você falou que é desafiador ter as duas, de dar atenção, mas tem algo, assim, que você acha nesses... Eu diria agora, né, da idade delas, que pra você é mais desafiador e que você aprendeu a lidar de alguma forma. Existe alguma coisa aí que você pode falar pra gente? Tipo, ai, nossa, isso me deixa doido, mas agora eu tô tentando fazer as pazes com isso. Então, esse estímulo constante de estar toda hora sendo chamada, pra mim, é doideira. Tipo assim, tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. E eu falo alto também. Então, às vezes até o barulho da minha voz, porque eu tô falando com elas, gritando, mas não gritando de gritar, mas gritando de falar alto. E a Antônia chorando no colo. E o meu marido, nesse meio período, também meu marido trocou de trabalho. E aí o trabalho dele agora é um pouquinho mais puxado, é mais longe e tal. Então, e com a Amélia também eu voltei a trabalhar com 6 meses depois. E com a Antônia eu continuei, eu tirei 1 ano e meio de maternidade, licença maternidade. Então é basicamente só eu, assim, né? Então, igual, por exemplo, fazer janta é um desafio, porque a Antônia tá aqui chorando, que ela é muito coleira, gosta de colo o dia inteiro. E ela é pesada já, né? Aí tem várias vezes eu faço janta com ela aqui, né? O braço gangrenando. Mas eu faço. Mas deixa eu ver um desafio das duas agora específico. Não sei, Nai. De verdade, tipo assim, é o dia a dia. Eu acho que é conciliar, tem dia, né? tipo assim, é sair de casa às vezes. Tem vezes que é chegar em casa com um monte, igual ontem a gente foi no parque, né? No Primrose Hill. E tem aquele morro. Aí fui subir o morro de carrinho. A Amélia no board e a Antônia na frente. Aí, tipo assim, subindo com as duas lá, morrendo, né? E aí tem scooter, aí você leva não sei o que lá. E, tipo assim, é o dia a dia, na verdade. Que é, tipo, tem hora que você quer se jogar no chão. Dá vontade de fazer igual eles, né? Se jogar no chão. Exatamente. Também não quero mais. Mas também, mano, é muito da hora. Muito da hora. Eu tava conversando com uma amiga, e quando você vê, lógico, às vezes a gente tá cansada, mas sabe aquela coisa que tá no parque, aí, tipo, ela se machucou, ela tá assim, ela olha pra você, ela corre, ela sabe que é o porto seguro, que você está ali pra ela, e que você tem esse amor por ela também, por mais doido. cansada Igual que você ontem esteja. a gente foi pra esse rolê, porque tem um casal aqui que é mó legal, depois a gente passa o Instagram dele, eles fazem uns encontros no parque, e toca música de criança. Então a gente tava indo pra isso. Quando eu cheguei lá, eu vi a Antônia fazendo, tipo assim, que ela tá fazendo, mãe, né, Bob? Clap, clap, clap. Eu fiquei, ai, meu Deus, dá pra fazer clap, 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 Jesus. É bem nessa, né? Então, tipo assim, e eu, tipo, me matando pra subir um morro aqui, mas é muito, muito, muito gostoso. Sim, é isso mesmo. E querendo ou não, eu acho que dá essa sensação de falar, nossa, eu fiz 10 milhões de vezes e agora ela faz. Tipo, a Antônia é bem espertinha. A Amélia, eu acho que ela era mais... Não é que ela era mais devagar, mas ela era mais calma. E também então, tipo, ela tem o ritmo dela era diferente. A Antônia é muito mais ligeira, assim. Igual, ela come de garfo, a menina tem 1 ano. Meu Deus. Você põe um negocinho pra ela e ela fica mó tempão, assim, tentando furar. E eu fico assim, meu Deus, ela é um gênio! Olha o Einstein aqui, gente! Reencarnado? Mas o fato de ser o segundo filho também tem essa vantagem. Tem, porque ele pega copia as coisas muito total da fácil, né? Amélia, né? Ela copia tudo. É. Muito legal, muito legal. E, Steph, a gente tá chegando no final, Sim. pra gente terminar. Que conselho você daria pra quem vai ser mãe aqui mãe no Reino Unido ou está pensando em ter filho aqui? Qual seria o conselho que te ajudou aí nesse período da maternidade, na gestação? Conta eu pra acho gente. que hoje existe um movimento muito mais de maternidade realista, né? Mas eu acho que essa maternidade realista pode muito facilmente virar uma maternidade pessimista. E também tem a maternidade romantizada, que não é a verdade também. Romantização é demonização, então, não eu dá acho, pra tipo ir. assim, você fala assim, ó, meu Deus, eu fui no parque, eu quase morri, eu tive que matar no subir no morro, mas foi muito desgostoso. Tipo assim, você ouvir pessoas que têm esse amor por ser mãe, que escolheram ser mães, porque... E uma coisa também, quando eu tive a Amélia, eu seguia muito influencer de mãe. Não influencer de pessoas, mas tipo, moça do sono, moça da comida, moça de não sei o que lá, moça de isso e aquilo. E eu, no final das contas, não dava, eu não conseguia acompanhar. E aí aquilo trazia muita culpa, né? Então, eu acho que, tipo assim, você se cercar de pessoas que têm noção, que tem gente que é sem noção também, tá sua volta sem noção, mas que vão te falar, tipo assim, sei lá, uma amiga que tenha filho, que vai te falar assim, meu, é muito bom. Você conviver um pouco com aquelas crianças, porque é muito bom ter filho, é muito bom. Eu não consigo colocar em palavras o quão bom é ter filho. E... Então, ter esse movimento positivo de que, meu, é difícil? Dá trabalho? Mas eu sou apaixonada, completamente apaixonada por elas. E aqui em questão de sei lá, NHS, essas coisas, vai com flow, gata. Porque não dá pra ficar comparando, você não vai conseguir o que você tem no Brasil. Abraça a ideia que tem aqui, espera que porque a maioria das pessoas que eu conheci, eu não conheço ninguém que o caso foi contrário, mas, tipo, vai estar tudo bem. E vai com flow. E se informa com
com um pouquinho que dá, e é isso. Perfeito, perfeito. É aceitar a sua realidade e viver. A sua realidade e viver. É perfeito. E se ajustar à rotina. Tipo, quando você tem de um filho pra 0 filho pra 1 filho, você bota, sei lá, vai viver sua vida. Porque você ficar esperando o momento perfeito, às vezes não vai vir. E o problema que é perfeito é que a gente tá só vendo A gente coloca empecilho coloca em um tudo. lugar né? errado. Tipo assim, a lente errada, entendeu? Exato. Mas é muito bom. Perfeito. Muito bom. Steph, muito obrigada. Tô muito feliz que você veio contar a sua história. Eu não sabia da história, da história de parto, nenhuma das duas. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso. Imagina. E nós ficamos por aqui e nós nos vemos no próximo episódio.